Hoje o Let's Surf é com Daniel Adisaka, um dos grandes nomes da nova geração brasileira. No papo, Daniel falou sobre a atual temporada e as expectativas para a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf em Natal. Também falamos da dura caminhada para chegar ao Challenger, a falta de mais patrocinadores e sua última temporada havaiana, onde teve momentos de destaque no meio de um crowd insano. Já solta o like, se inscreve no Let's Surf e acompanha o papo, porque logo logo você vai ver o Daniel brilhando por aí. Fala Daniel, tudo bom? Cara, obrigado aí, prazer te ter aqui para bater esse papo aqui no Let's Surf. Pô, eu que agradeço, Gui. Beleza? Tudo certo? Vambora. Tudo certo. Eu sempre começo agradecendo porque vida de surfista não é fácil, né? Viagem o ano inteiro e correria. Pra vocês terem noção, eu tô com o Daniel aqui tentando, ó, já faz acho que mais de uma semana que a gente tá tentando, mas aí é Dream Tour e agora já acabou de chegar em Natal para disputar o QS ali em Natal. Então, só agradecer e, bom, começar falando de fato do mais quente. Bora começar falando então do Circuito Banco do Brasil de Surf, a segunda etapa, né? Que na verdade é a terceira do QS da WSL da América do Sul, em Natal, praia de Miami. Você estava falando comigo antes que você chegou ontem, é isso? Como que estão as expectativas aí pro campeonato? Pô, eu tô muito contente de estar aqui. Eu vim do Dream Tour, né, agora semana passada e era em Recife, ali na Praia do Cupe, Porto de Galinhas, 5 horas de estrada. E cheguei aqui hoje e já surfei aqui na ondinha, onda boa. Assim, não é uma onda que eu escolheria surfar, mas a onda eu me dei bem aqui ano passado, passei umas baterias, consegui surfar bem. E é um tipo de onda assim que eu me dou bem também, eu me adapto bem. E começa amanhã, Você caiu que fase do ano passado? eu perdi no round 16. Pode crer. Cai Que é no, oitavas, é isso, né? oitavas. Isso. Eu consegui passar umas baterias boas, assim, contra uns goofs. Aqui tá predominando muito, né, goof. E quem manda aéreo de frente pra onda é muito mais fácil. E pra quem é regular, a gente que surfa de costas pra onda, a onda é totalmente de vento e só de pontinha, assim. Favorece muito os goofs. E aí eu fiquei feliz que eu consegui ganhar de bastante goof, só no base Da hora. lip, nos blow-tail também. E aí tô Legal. E aí confiante. você tava falando dos goofs, quem que você acha? Quem que você não gostaria de cair na bateria? Quem não gostaria de pegar no mano a mano? Quem que, sei lá, são os caras a serem batidos aí? Cara, os caras a serem batidos, eu acho que não só aqui, mas em todos os eventos. Acho que, na minha opinião, o número um é o Wesley Dantas. A gente já fez bastante bateria junto, a gente normalmente sempre, em algum campeonato, a gente sempre cai junto, ou na primeira bateria, ou no round 2. E eu acho que ele tá com um placar maior de vitórias, assim, em cima de mim, mas já ganhei também algumas dele. Então, acho que ele, assim, na minha opinião, é o cara a ser batido. Ele, Mike Rodrigues, e são os caras, assim, que a gente sempre torce pra cair junto, porque sempre puxa muito o surf, né? Pode crer, da hora. É, e você compete o QS? Acho que tava dando uma olhada no seu histórico faz tempo, né? Desde muito jovem, né? Competindo etapa do QS. É, passamos por diferentes formatos aí. Acho que você até pegou do formato antigo do QS, né? Antes da pandemia ali. É, queria que você falasse um pouco como que você tá vendo a organização de QS hoje em dia. Porque acho que muita coisa mudou, né? Do pré-pandemia pro pós-pandemia, organização da WSL, parada do Circuito Banco do Brasil. Deu para muitos eventos também, né? Acho que o Brasil, se bobear, é um dos países, a região América do Sul em geral, mas o Brasil especificamente, um dos países que tem mais eventos de QS, né? Ah, Pontuação alta e tal. Como você tem visto organização do QS, mesmo os próprios eventos da WSL, essa evolução ao longo dos sim. anos? Cara, eu iniciei minha carreira no QS realmente novo, assim. Eu acho que eu tinha 15 anos ou 14, meu primeiro evento que eu fiz. E até meus 16, 17 anos eu nunca tinha feito um ano sólido assim, competindo em todos os eventos do QS. E aí
entre meus 17, 18 anos até meus 19, assim, eu ainda era Pro Júnior, teve a pandemia e aí eu acabei perdendo meu último ano de Pro Júnior e aí foi uma fase muito doida de transição que eu não pude aproveitar 100% do meu Pro Júnior, eu já tive que pular direto pro profissional. E Pode aí foi crer. quando eu comecei a competir mesmo, né, o circuito todo do QS. Mas eu consegui acompanhar bastante assim essa mudança, né? Desde aquela época assim, antigamente em 2019, 18, tinha mais eventos, a gente podia viajar para outros lugares do mundo para competir também, tendo uma estratégia, né, de para competir e pontuar. E hoje em dia, pós-pandemia, tudo mudou, agora é por região, Regionalizou, né? regionalizou. E até ano passado não tinha, só tinha um evento 5.000 no ano e o resto era tudo 1.000, 3.000, um evento 3.000 e um 5.000 no ano. Isso estava prejudicando muito a gente, os atletas. E graças a Deus esse ano eles mudaram isso, eles colocaram, aumentaram a pontuação. Então esse ano já teve dois 6.000 Esse agora é e 4, né? esse agora é Pontuação alta 4, também, né? exatamente. Ano passado eu vim pra cá, esse aqui era 1.000, esse ano já é 4. E foi muito doido assim a mudança, foi bastante altos e baixos assim, né, do circuito. E eu acho que agora E os tá voltando a subir diga lá, agora, diga eu lá. acho, é. E os eventos de tipo estrutura, organização, você repara uma mudança nesse quesito também ou segue uma linha normal? Cara, vou ser bem sincero, todos os anos que eu competi, o melhor ano que eu competi assim de estrutura, acho que foi esse ano no Circuito Banco do Brasil, lá em Maresias, assim, eu vi que, pô, a estrutura tava incrível, tava realmente boa e tinha tudo que a gente precisava, separado, sabe? E quando você perdia no evento, os atletas que iam sendo desclassificados, eles já não tinham mais direito a entrar numa outra sala que tinha só os atletas classificados. Então acho que isso vai ajudando bastante também, não só na concentração, mas pô, na privacidade do atleta. E aqui também mesmo já vi que mudou muito do ano passado, tá muito melhor. E feliz de saber que eles escutaram nossos toques, né, nossas críticas construtivas que a gente deu. E creio que, E costuma rolar esse papo? Costuma rolar esse papo com a WSL, com a WSL Brasil principalmente, já que você falou feliz que eles ouviram esse papo. Como é que funciona? Vocês tentam dar um feedback para eles pós-evento? Rola essa comunicação? Como que é com o atleta? Eu já ouvi muito sobre CT e tudo mais, agora do QS, assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa troca. mais ou menos assim, normalmente eles fazem umas reuniões, mas eles não convocam todos os atletas. O que eu digo é que Mesmo porque são muitos atletas, né? mas o que eu digo que eles escutam assim é porque eu acho que normalmente a galera começa a falar e falar com a galera do campeonato, mesmo na praia, então acho que a maioria assim acaba chegando nele, sabe, essas informações. Eu acho que é mais nesse quesito assim. Da hora, da hora. Bom, e aí, seguindo essa maré de bom momento do surf nacional, digamos, apesar do circuito ser nacional ou internacional, né? Porque vale pontos ali pro QS regional, mas seguindo a linha de bons eventos no Brasil, a gente pode falar também um pouquinho do Dream Tour, né? Da CB Surf. É, acabou de rolar, como você falou, ali em Porto de Galinhas. Você caiu pro Wesley, né? Pro É, Chapa, oitavas? isso, oitavas. Wesley Leite nas oitavas, mas também segue uma linha de evolução também, né? Pro Certeza, surfista brasileiro, para quem surfa nacionalmente e tudo mais, certeza. segue uma linha de evolução, né? Bem legal, né? O Dream Tour tá sendo. Cara, na minha opinião, o Dream Tour é o maior circuito nacional do mundo. Não tem outro circuito maior que esse em qualquer outro país. Então acho que a gente é muito privilegiado de ter isso, não só pela premiação, mas pelo nível dos atletas. É um nível muito alto. E eu sou muito grato de estar lá competindo e fazendo frente ali com eles, né? E esse ano ainda
pô, tem repescagem, então diminuiu os atletas e tá mais fechado e tem repescagem. Cara, só vejo muita vantagem nisso. Eu acho que tá sendo incrível, um sonho mesmo. 4 etapas, né? Quatro Quatro etapas etapas. esse Eu ano. acho que poderia ter mais E o que evento, falou. né? Poderia ter mais Não, diga lá, evento. diga lá. Acho que poderia ter mais chance, assim, pra gente competir, mais ondas, sabe? Mais opções de É, onda. acho que o negócio da CB Surf, obviamente, eu não conheço, não sei dos bastidores, mas eu imagino que seja também um pouco de custo, né? Porque também não é barato fazer. Eles estão entregando, eles aumentaram até a premiação, né? A gente até relatou aqui, eu fiz uns conteúdos, 50 mil para o campeão, antes era 40, ou seja, um grande aumento aí, paga bastante, né? Tipo, paga até lá embaixo Sim. também, né? Todo mundo recebe um pouco ali. Mas imagino que seria ótimo ter um evento, um Dream Tour de 8 etapas. O problema é Nossa. como fazer essa conta fechar, É, ter patrocínio, ter apoio para conseguir realizar tudo isso. é, Mas é bom, parece que seguimos um caminho bom aí. com certeza, cara. Acho que, na verdade, é questão de tempo, assim, pô, se parar pra pensar Muito novo, não, né? 2, 3 anos atrás isso não existia. E hoje a gente já tá nisso, é um sonho. Então, acho que é só progredindo, né? E uma hora a gente vai chegar realmente nesse Dream Tour, né? Com, pô, É oito, o nove terceiro ano etapas. de Dream Tour? Ou é o segundo de Dream Tour? É Acho que o ano passado foi acho que é o terceiro, se eu não me engano, porque teve terceiro. um ano de para definir ranking, definir quem ia para qual É lado, o terceiro teve ano de mais Dream Tour, é o o terceiro, é. terceiro, o terceiro. É muito recente assim. Espero que quando trocar, enfim, diretoria, Sim, presidente, trocar todo o staff, que eles mantenham o nível é, que é essas verdade. pessoas aí, o Teco principalmente, enfim, eles conseguiram desenvolver. E aí, bom, falei de QS, falamos de Dream Tour, calendário cheio. Como que funciona em termos de prioridade? Porque tem premiação boa, mas de um lado também tem QS que é importante, tem premiação também em dólar, tem vaga para o Challenger. Como que funciona na sua cabeça, na cabeça de um atleta que está nessa situação aí entre nacional e QS? O que priorizar, se tem como disputar tudo. Eu acho que uma das grandes questões também do Teco, uma vez que eu falei com ele, era tentar não atrapalhar o outro para que os atletas tivessem oportunidade de disputar os dois. Como funciona isso na cabeça de definir prioridade, a prioridade, não a prioridade, com tudo nas duas? Como que funciona? Cara, eu particularmente tenho meus objetivos, né, de estar no challenge, de classificar para o CT. E então minha prioridade é o WQS, mas de maneira alguma eu não coloco 100% também no Dream Tour, porque Dream Tour, além de ter muitas vantagens ali, né, vencendo o evento, estando entre os três, eu tendo um título brasileiro, eu tenho muita vantagem também. Mas como meu objetivo, minha meta, né, tá no CT, eu preciso fazer esse caminho, que é focar 100% mesmo no QS e para classificar pro Challenge, do Challenge pro CT. Mas o Dream Tour é muito bom, né, cara? Muita gente precisa do dinheiro que tá lá para competir o Ajuda, né? QS, Ajuda pra caramba. exatamente, ajuda muito. E, pô, tenho dois amigos que competiram agora o Dream Tour e foram bem. Eles conseguiram fazer uma grana, fazer um resultado, e eles vão pro Challenge agora, que eu sei que esse dinheiro vai ajudar muito eles. E graças a CB Surf, graças a todos, né, do COB que estão fazendo isso acontecer. Pode crer. Então a meta vai dar para disputar todas as etapas dos Dá, dois campeonatos. dá, consigo. Da hora. E aí eu não, Não, vai ser uma loucura. só vai ser uma loucura, por isso que eu não vou competir esse ano também em Taça Brasil, que é o circuito A segunda de divisão, segunda digamos, de divisão acesso do ali brasileiro, eu não vou competir nenhuma. Na verdade vai ter uma em Ubatuba, e aí essa eu vou competir porque vai ser em casa. em casa, né? Da hora. Bom, e aí a gente tava falando de grana, você até falou dos seus amigos que vão pegar a grana, obviamente, do Dream Tour e vai ajudar pro Challenge, por exemplo. Uma coisa que é inevitável não reparar e não comentar, eu acho até importante comentar, é que tá de bico branco, né? Como que. Bom, como que funciona essa relação de mercado das marcas, dos apoios?
com você especificamente, assim, porque, pô, um surfista de destaque, nova geração, tudo mais. Como você vê um geral do mercado do surf brasileiro, apesar desse crescimento, né, pô, bons eventos, né, tanto WSL quanto CB Surf, bons eventos, exposição, tá na Sport TV, tá na TV, enfim, tem uma certa divulgação aí em cima e tal, mas mesmo assim parece que apesar de viver esse momento ótimo que a gente vive do surf, nacional e internacional, ainda damos aquela patinada em termos de É, apoio, de patrocínio. Como que tá isso para você? infelizmente a gente ainda tá nesse cenário, né? Tá nesse ciclo. Eu espero que ele se encerre logo. Mas, cara, é isso. Eu tenho o meu sonho, né, de ter um patrocínio de bico, pô, principalmente das marcas assim que eu sempre vi, das gringas e. Mas eu tô bem tranquilo em relação a isso. Eu sei que na hora certa vai chegar um patrocínio de bico e a gente Mas o que também. é? Não aparece? Não aparece? Ou Cara, quando aparece, aparece uma, tipo, eu acho que coisa que hoje. de repente desvaloriza de tão baixo que é? Como Exatamente. que é? São os dois, mas hoje em dia é mais as marcas sem renda do que a outra opção, sabe? Eu acho que elas estão com muito pouco a oferecer assim para um atleta que está precisando muito, sabe? Então a gente Entendi. realmente precisa muito, a gente gasta muito, o custo, né, na WSL é sugador realmente, não é para qualquer um assim, o cara tem que estar preparado financeiramente, tem que estar com apoiadores, tem que estar com uma condição, porque senão o cara não vive, não sei, vale muito mais a pena o cara estar competindo no CB Surf do que competir um QS em questão financeira, sabe? Pode E, crer. e aí, em relação aos patrocínios, a gente fica nessa dúvida, né? Nessa espera, nessa tão longa espera. Porque precisa, não é que quer, né? Precisa, mas Precisa, também não dá pra desvalorizar também, né? Tipo, exatamente, não dá pra colocar por exatamente. qualquer coisa, digamos assim, né? Eu acho que hoje em dia as marcas têm trocado muito o, como eu posso dizer, tem trocado muito a cara, né, que eles querem na marca. Eles não querem mais um surfista bom, eles querem um surfista que esteja ligado nas redes, É a que velha aqui discussão, influencer e é, competidor, né? exatamente. Então acho que o atleta que sabe, né, tá ali no meio dos dois e não sendo 100% influencer também sendo 100% competidor, o cara uma hora aparece ali um patrocínio e enfim, mas ao mesmo tempo não é aquelas coisas que tipo, uau, vai Pode bancar crer. tudo. Eu acho que antigamente tinha muito mais isso, hoje em dia eu vejo que isso mudou muito, está muito mais desvalorizado, realmente. Pode crer. E tem gente que corre atrás disso pra você? Você que corre atrás? Como que funciona? Eu tenho o meu manager, que é o Felipe Freitas, e a gente já havia trabalhado junto, né, há uns 4 anos atrás, na minha carreira amadora. E aí teve toda essa pandemia, toda essa pausa no mundo. Eu voltei também para o cenário profissional. Eu dei uma apagada assim no começo da minha carreira profissional. E aí agora voltei, a gente voltou a trabalhar junto. Ele está com o Ian Gouveia também, com a Luana Silva, que estão no CT. E aí fora do CT tem eu, né, que está na divisão de acesso, e Matheus, o, né? e o Matheus Neves também, que, que está no Amador. Da hora, da hora. E mesmo sem esse patrocínio de bico, a conta fecha, tem fechado? Assim, que você falou, não, vou competir tudo, vou competir todas o Dream Tour, vou competir os QS. É, a conta vai fechar para viajar tudo? Como é que tá? Cara, depende, assim. É, Conta graças ainda com o dinheiro de premiação para a conta a... fechar, imagino. exatamente, isso que eu ia falar. Conta muito com o resultado que você vai fazer. Se você perder de cara, dificilmente vai fechar. Difícil não, impossível fechar as contas. E principalmente no QS. Então, o QS para você fechar as contas no final do ano, você tem que estar no Finals Days, eu acho que em todo evento.
E no CB Surf, não muito assim, você consegue fazer um dinheiro antes, mas ao mesmo tempo, pô, se você quer fazer uma surf trip, e até mesmo as viagens, né, as passagens aqui entre o Brasil são caras, e hospedagem, a gente leva nosso treinador. Então, é um investimento, né? Então, realmente, no final das contas, eu acho que a conta não fecha. Pode crer. Você está viajando com o treinador? Você está viajando com quem? Então, eu viajo para o Dream Tour e alguns casts eu viajo com o Diogo Leão, que é meu treinador e do Ryan também. E a nossa equipe é eu, o Ryan, o Amando, o Tenório. E a Da hora. gente, no Dream Tour, para todos, ele consegue ir com a gente. E pro QS, a maioria também ele vai. Que aí vocês, E obviamente, vocês racham entre os três, é, né? a Acaba gente saindo mais racha, barato. exatamente. E ele acabou não vindo para cá, que ele tem uma filhinha, teve esse quesito familiar, teve que voltar para casa, mas sempre quando a gente está junto é sempre muito bom, assim, eu realmente gosto de viajar com ele, de estar com ele, me ajuda Da bastante. hora. Da hora. A gente falou de QS e você até comentou um negocinho que eu até separei aqui pra gente falar de como era antigamente, né? Que pra quem não lembra, antigamente não tinha QS regionalizado e não tinha o Challenger. Era um QS global e do QS global direto pra Elite, direto pro CT. É, Você acha, bom, a WSL tem passado agora por mudanças de formato, né? Vai mudar de novo agora pro ano que vem. Você acha que era o caminho, de repente, tentar voltar para o QS antigo, aquele QS global? E aí eu levanto algumas coisas que eu sempre penso aqui. Porque, de um lado, falam que, mas o QS regionalizado, de repente, é mais barato, dá mais oportunidade para os atletas competirem, mas, assim, o QS global, nem sei se é de fato mais barato ou não, qual que é mais barato ou não, mas se de repente tem mais apelos, você pode competir competições internacionais para dar mais destaque para marcas, por exemplo, quando você vai vender uma marca para o seu bico ou trazer alguém para o seu bico, pô, eu vou estar lá no QS da Gold Coast, eu vou fazer uma perna de QS ali na Austrália, É, onde sua marca vai estar sendo exposta sim, no mercado internacional. Porque os caras falam, mas aí você vai fazer um QS para viajar para Austrália ou para Portugal, e aí você cai de cara. Mas aí tem uma perna de QS que você pode aproveitar uma viagem. Agora não, você faz o regional, vai pro Challenger, e aí o Challenger 5 etapas esse ano, você vai lá pra Austrália e sem perde de repescagem. cara no Challenger. O Challenger vai mudar também, não sei se o Challenger vai mudar. O CT é sem repescagem, né? Mas o Challenger ainda Não, vai, o não sei se vai CT ter tem repescagem ou repescagem, não. CT tem. Não, o CT, mas não vai ter mais, mas não vai ter mais em 2026, não vai ter mais repescagem. Não vai ter mais Vai mudar repescagem? também. Não Caramba, vai ter não, repescagem no CT em isso pra mim 2026. é novidade, eu não sabia. Não, o CT não vai ter mais repescagem. Pô, Então, mas tudo caramba, bem. Mas aí você tá no CT. Digo sim. no Challenger que você precisa e não paga tanto e não sei o quê. Então, como você vê a É. relação dos QS? QS global, com oportunidades de viagem, mesmo que mais caras, mais viajar e tem mais oportunidades e tal, ou QS regionalizado mais Challenger? Não, não, cara, eu acho que o formato do passado era não mais fácil, mas era você tinha muito mais chance, sabe? Você tinha mais oportunidade. E eu até tive uma conversa com o Matheus em Saquarema, o Matheus Herdi, Que Matheus? Matheus Jardim, e tá. ele falou comigo assim, tipo, cara, você assim, do seu nível, que pô, já tá no terceiro ano tentando entrar pro challenge, batendo assim na trave, você já tá no challenge fazia muito tempo, se fosse no formato do passado, sabe? Porque você pode Que aí planejar. nem existe Challenger, né? Porque ia ser um campeonato É o só, né? Prime, Não né? Na tinha verdade era três o Prime, é. divisões, né? E aí, É, Prime, isso, os Primes, os eventos top. exatamente. Então, cara, realmente esse formato ele limita muito, muito. E o Tirando a nível, competição, né? exatamente, o nível Isso. aqui do Brasil é muito, cara, fechado, é muito funilado. Então, é um nível muito alto do Brasil, é muito alto. E aí acaba que, meu, a gente se mata aqui no Brasil e aqui no regional para estar no challenge. E aí no challenge, pô, o cara não teve experiência antes, ou no meu caso, né, que nunca competi um challenge, o cara se classifica, vai pro challenge, é tudo novo, sabe? E Ondas novas ondas e viagens novas, caríssimas também, né? Porque você está gastando pro caríssimas, QS e você ainda vai ter que gastar mais um mini tour ali, exatamente. basicamente. E aí se você, Austrália, Portugal, Rio. é,
E se você não fica entre os 30 do challenge, você sai do ranking, e aí você tem que voltar pro regional. E aí você tem que ficar um ano inteiro de novo. 20, né? Acho 20. que é Não 20, é né? 30, é 20. E aí 20. você tem que ficar um Pior ano ainda. inteiro de novo competindo regional, mesma luta, mesma briga para se classificar pro challenge pro ano que vem você ir. Então, cara, assim, ó, além de ter aumentado o tempo para você entrar pro CT, aumentou também, eu acho que os custos e porque no passado você podia fazer essas pernas, né, como você falou. Tipo, a galera ia pra Europa Na fazer uma verdade, perna de 3 você 4 pode, eventos. você pode até fazer hoje, mas não vai valer ponto pro seu ranking, né? Não Você vai pode valer tentar ponto, fazer para fazer exatamente. grana, mas aí para que adianta? Eu Vai adiantar preciso, eu nada. preciso dos pontos É, também. exatamente. É complicado, é complicado. Bom, quem sabe, né? A WSL anunciou as mudanças para 2026 do CT e ainda não anunciou como vai ser o Challenger ou o QS. Acho que eles Quem estão sabe nesse se eles. debate, eu acho, cara. Porque não é Quem possível, sabe? Ia todo ser mundo ótimo, reclama velho. disso. Todo Ia ser mundo. ótimo, Ia ia ser ser muito bom ótimo. voltar. E eu poder. E aí, Não, eu diga, poder diga. viver, né? Competir nesse formato que era do ano passado, agora já sendo profissional e já tendo mais experiência também, ia ser incrível. E os eventos, eu imagino que os eventos ganham também, porque, por exemplo, a WSL Brasil faz um trabalho animal de evento, de promoção, de marcas e tudo mais. Imagina ter uns caras gringos bons vindo correr aqui, por exemplo, Exatamente. que seria o Prime, vai, que seria um evento em É, Saquarema, com os tops do QS, do sim, Challenger vindo correr também para valoriza o evento muito também, e traz demais, cara. mais mídia, e traz mais marca. Enfim, vamos ver como vai ser aí para as É, próximas temporadas. Falando em viagens e em experiência, eu acompanhei um pouco do seu Instagram, enfim, suas coisas. Temporada havaiana, né? Rolou aí esse ano, final do ano passado e começo desse ano aí, né? Foi sua primeira lá, você já tinha ido? Como é que foi essa viagem? cara, foi minha terceira temporada Pô, terceira, irado. mas assim, foi minha primeira temporada já com mais experiência, com mais bagagem assim também. E foi realmente minha melhor temporada até então. E Foi sozinho? Como é que foi? eu fui sozinho e fiquei na casa de um brasileiro que mora lá há 10 anos, um conhecido meu, amigo meu, que inclusive era de Ubatuba. E aí fiquei lá na casa, aluguei um quarto. E, cara, pra mim essa temporada foi uma temporada incrível. Literalmente me superei, assim, nos tubos. Eu visualizei muito, na verdade, também antes de. Sim, eu queria muito pegar os tubos que eu peguei. E, graças a Deus consegui pegar. Porque lá é uma luta, cara, pra você pegar uma onda. Isso Que, que eu ia falar, eu tava uma olhando luta, os cara. stories e eu parei aqui, tipo, teve uns que você postou ali do crowd, assim, absurdo. O crowd de fato de pipe. Acho que o backdoor, você pegou umas em backdoor que tava lá no seu Instagram. Que era o crowd de verdade, a Vera mesmo, Não, né? um crowd ridículo, assim, é um crowd escroto. Aquele crowd que você entra, você fala, caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Então, você pra ir pra lá, você precisa estar no apetite, sabe? Você precisa. Que também não adianta nada você entrar ali e ficar mansinho, sabe? Ficar, tipo, achando que vai vir uma onda pra você, não vai vir. Também não vai sobrar. Você tem que brigar pela onda, literalmente. Eu acho que isso ainda torna mais especial ainda quando você pega a onda. E é muito doido, Mas e porque como é que é? Como que é brigar pela onda lá? Porque, tipo, você foi sozinho, você tava, sei lá, com seu amigo, beleza, que mora lá e deve conhecer um pouco. Mas, pô, tinha quantas pessoas ali no vídeo que eu vi? 50, é, 60, 70 é, pessoas na água ali? é papo de 80 pessoas no crowd, assim, e todo mundo grudado. E você tem que ser meio ligeiro, assim, você tem que ficar sempre muito atento, né? Muito esperto. Pra Também ver pra se vai você não. sobrar. Além de você ficar esperto para pegar a onda, para você não ser atropelado ou fazer alguma cagada ali no meio do crowd, remar, uma onda de alguém, fechar. E eu tive até uma experiência na minha temporada anterior, que foi acho que em 2019, 2018 para 19, que eu tava em pipe surfando, tinha raspado o cabelo e eu tinha descolorido ele. E aí eu tava com ele curtinho e loirinho assim. E aí eu tinha feito isso até assim pro cara que tava me filmando, pra ele me achar no meio do crowd. Pode E crer. aí eu, no meio de pipe, assim, não era um dia grande,
tava surfando, aí tava um local da Volcom bizarro. E um cara gigante, assim, um cara dá medo, literalmente. E aí ele sempre tá com a cara fechada também, o cara nunca tá com um sorriso. E aí tá, ele entrou assim, passou, foi pro fundo, esperar a onda. E aí veio uma onda, eu tava no canal, assim, mais pro canal de pipe, tava eu e meu amigo, olhando assim, e aí veio essa onda e um molequinho remou na onda e espumou a onda do cara desse local, né? E aí ele teve que ir reto e fechou a onda dele. E o molequinho, ele era tipo um australianozinho, cabelo curtinho e Aham. loirinho também. Puta, o cara achou que era você. Não, aí eu brinquei assim com o meu amigo, eu falei, caraca, né? Tipo, imagina ele acha que ele me confunde. Eu falei, quer saber? Eu vou lá pro off-the-wall. Aí saí remando de pipe, tipo, já não tava pegando nada lá. E eu saí remando, passei pelo meio do crowd de pipe e fui assim pro off-the-wall. E aí tô assim lá, quase em off-the-wall, tipo, depois do backdoor, sentado, assim, aí eu vejo esse local remando pra cima de mim. E tipo, na maior fúria, assim, olhando assim. Aí eu olhei pra ele, eu olhei tipo pra trás, não tinha mais ninguém. Aí eu falei, cara, não é possível que o cara me confundiu. E aí eu olhei pro meu amigo lá atrás, ele tava assim, tipo, não, tipo, caraca, não é possível. E aí ele começou a me esculachar, assim, no meio do crowd, falar pra não remar mais na hora dele. Aí eu não sabia falar inglês nem direito, então eu comecei só, tipo, não, não. Falei, eu acho que no me, no me. Tipo, that's the guy, that's the guy. Comecei a apontar, assim, pro moleque, ele tava olhando, assim, de canto. E aí ele olhou, assim, pro moleque. Aí ele viu que o moleque tava olhando. Aí ele viu que realmente tinha confundido. Aí depois eu vi ele indo lá até o moleque e esculachou o moleque. E depois disso, toda. Desculpa nada. Pediu desculpa? Não, não pediu desculpa pra mim, não. E aí ele foi, esculachou o moleque, apavorou. E aí depois, até um lance engraçado, tipo, todos os surfs que eu entrava, assim, que ele tava, ele me cumprimentava, ele fazia um chakra pra mim, assim, É, tipo. Aí eu já fiquei até, pô, que irado, né? O local tá me cumprimentando. da E hora, da aí, hora. essa foi uma E história, nessa assim. vez agora, e nessa vez agora foi tranquila. Foi tranquilo, foi tranquilo. Da hora. Foi. E diga lá. Não, foi de boa, não aconteceu nada. Boa. E aí eu ia te perguntar, a viagem é pura e simplesmente do seu bolso, planejamento de carreira seu, de ir lá e, enfim, pegar onda mais pesada e Sim. desenvolver nesse tipo de condição. É assim que funciona. Tipo, Uhum. aí dá pra tentar fechar a conta, juntar um pouquinho ali, pegar um pouquinho daqui, guardar pra ir pra temporada havaiana. Dá, dá. Na verdade, é mais um investimento, né? Assim, uma Exato. vitrine. Você tá lá, também você fica aqui na temporada no Aliás, Brasil. tem essa também, né? É, Mesmo pensando em marcas, né? Não tinha pensado nisso, né? De é, repente, ver você se sim, destacando numa temporada havaiana e sim. pegando onda lá pode chamar a atenção de Não, marcas, eu, né? eu fiquei muito contente que esse ano eu consegui me destacar muito, assim. Eu acho que até o meu manager, né, Felipe Freitas, ele tava numa etapa do CT agora lá em Abu Dhabi, ele me ligou felizão, assim, falando que, pô, todos aqui do CT falaram muito bem de você, falaram que você realmente foi o destaque da temporada. E eu fiquei muito contente porque essa era o meu intuito. Eu não queria sair de lá assim sem ser um destaque, sabe? Eu gosto muito desse tipo de onda. Valeu a pena, Valeu né? a pena, exatamente, todo investimento, porque cara, é mais um investimento assim, você não tem É, muito como sobrar nada disso, sabe? Porque é muito caro, o dólar tá muito alto pra gente. E graças a pode Deus crer. também eu tenho o patrocínio de prancha da Ricardo Martins. E eles me fizeram um kiver incrível, assim, sobrou prancha. E os outros 2 anos que eu fui, me faltou prancha, não tinha prancha, eu tinha que comprar. Pode crer. E é tudo isso, né? Uma equipe, você tendo, assim, um pouquinho de cada, assim, vai ajudando. Da hora. É um investimento, literalmente. E deixa eu te perguntar, porque aí é difícil, né? Um cara pega, investe numa temporada havaiana e aí volta e tem que competir o Dream Tour e o QS, É, enfim, em ondas completamente sim. diferentes e então esse investimento é mais essa pegada também de ser como vitrine, de você tentar aparecer, e porque também é o tipo de onda que você gosta, é o que você gosta de surfar, onda pesada, onda Sim, grande, tubular, você se sente bem, se sente confortável, porque é duro ter que investir tanta grana e aí depois ter que é, passar o ano pegando meio metrinho, é. pegando um metro de onda.
Não, cara, graças a Deus, quando eu era mais novo, eu até perdi um título amador brasileiro por questão do mar tá grande, eu ter medo. E aí eu virei uma chavinha assim na minha cabeça durante o instituto, quando eu treinava no Instituto Gabriel Medina, que tinha apneia a cada 15 dias. Então a gente tinha um coach de apneia dos melhores. E, cara, isso destravou assim minha mente. Eu passei a amar adrenalina, passei a amar onda grande e eu gostar mesmo de sentir aquele medo. E as temporadas havaianas pra mim eram incríveis porque eu sentia muito isso assim, sabe? Kamehameha, Sunset Pipe, Haleiwa grande, você sente, pô, você tá com a vida em jogo ali. E sentir isso é muito gostoso assim, você sentir esse algo desconfortável, Da sabe? hora, da Mas hora. eu não diria que eu só vou pra lá por causa disso, mas eu diria em questão também que na temporada aqui no Brasil não tem onda, né? Então Sim. eu fiquei 2 meses no Hawaii e os 2 meses em Batuba aqui no Brasil não deu onda, tipo, foi uma parada assim insana. Como eu também já tinha passado o ano passado a temporada em casa, eu fiquei, cara, muito tempo sem surfar, era horrível. E no Hawaii não fiquei sequer um dia sem surfar. Todos os Ah, dias tinha eu vi onda. um stories que você até pediu, por favor, dá É, uns dias flat aí, porque não tá tava. dando, não tá Não, aguentando. não parava de dar onda. E assim, o melhor dia que teve tinha meio metrão. E meio metrão havaiano forte, sabe? É, Caraca. da hora, Não tinha nem como da hora, reclamar, porque é onda, né? da hora. E eu queria te perguntar um pouquinho dessa passagem pelo Instituto. Você tá com 23, é isso? Isso. 23, tá? Começou a correr QS com 15. Como que foi essa passagem pelo Instituto? Quando que você chegou lá? E como que ajudou, assim, no seu desenvolvimento? E como que você viu essa sua passagem? Quanto tempo você ficou lá? Morei lá durante 3 anos. Mas a galera sempre teve essa dúvida, né? Ah, você morou no instituto? Não, a gente alugou, cada um tinha sua casa, tinha que cada um achar um aluguelzinho pra ficar. E eu fiquei dos meus 15 anos até os 17 e fiquei também assim, eu já ia antes para casa da Sofia, da Simone, do Charlão, eles me ajudaram muito. E eu até lembro quando o Charlão comentou comigo que ele ia criar esse circuito ASM Medina, né? Que ia ser a qualificatória para o instituto que eles iam fazer. E eu fiquei tipo, muito feliz assim que ia ter esse circuito, que ia dar a chance para ter as vagas do instituto, né? E realmente foi um divisor de águas para mim. Lá eu aprendi que, cara, o cara tem que treinar, tem que fazer natação, tem que ter psicólogo, tinha análise de imagem, a gente tinha nutricionista, a gente tinha fisioterapeuta, a gente tinha tudo. E quando acabou o instituto, né, essa fase toda, foi que eu tive também 3 títulos paulistas, né, durante essa fase e amador. E aí quando acabou, eu lembro que ficou tipo um buraco assim de, cara, o que eu vou fazer agora? Tipo, Pode Foi, crer. foi muito doido, até me reorganizar assim, levou um tempinho. Da hora, pô, da hora. É, Pra gente caminhar já pro fim do nosso papo, eu vi esses dias também que a Surfland anunciou um time de embaixadores atletas. Eu acho que eu vi seu nome lá, tô certo? Sim, tá aqui na prancha, Nem tô Surfland, vendo, deixa eu... Ah, ali, tá ali, ó, é, pode crer. e aí, É, como que se deu isso? Como que foi o approach e o que que vem nesse pacote? Porque assim, a gente tem visto, pô, o Brasil tá, nível de piscinas tá tá crescendo pra grande. caramba e tal, mas a gente sabe que não é tão acessível assim, não é todo atleta que pode surfar piscina, não é quem quiser chegar lá, deixa eu surfar aí e tudo mais, É, tem, enfim. E aí agora sendo parte de uma equipe de uma piscina da Surfland, o que está integrado nesse pacote eles te ajudam financeiramente, não sei, porque o adesivo está na prancha, ou fazer parte de uma equipe significa ter oportunidades de cair lá X vezes por ano, quando isso, quiser, e desenvolver, como é que funciona? isso. Esse ano a gente fechei com eles, com o Surfland, e eu tenho uma cota de treinos que eu posso ir lá.
e eu posso levar meu treinador, posso levar um acompanhante. E eu vi vantagem nisso, então por isso que eu fechei, eu poder, né, praticar numa piscina de onda sem ter custo nenhum. E, e aí eu falei com o meu treinador, com o meu manager, e a gente decidiu fechar para a gente ver também como que ia ser. E ainda não fui lá para conhecer a piscina, não tive tempo ainda, na verdade. Mas agora em junho acho que vai ter uma brechinha, eu vou marcar É, para ir mas lá acho que é conhecer. o caminho, né, velho? Exatamente, Assim, é. todo mundo, né? Mesmo eu conversei até com o Ítalo no começo da temporada. Eu fiz um papo com o Ítalo e ele falou o quão apaixonado ele tá pela piscina e não só isso, o quanto ele usa a piscina para aprimorar as paradas que Exatamente. ele sente dificuldade, que ele sente que tem uma deficiência, Sim, sabe? com Tipo, certeza. pra direita, por exemplo, que ele tava falando, ele falou, cara, às vezes eu tenho uma dificuldade que eu não tava acertando ali, eu vou pra piscina e eu fico lá fazendo repetição. Obviamente, no mar a condição é diferente, a água e tudo mais, mas você ter um local que você consegue aprimorar e fazer repetição ao É, extremo, é, ainda mais o Ítalo que tem carta branca, imagina em todas as piscinas, mas enfim, é. você ter essa oportunidade de não ter que esperar swell, ter que esperar onda, você sabe que ali, putz, aquilo ali eu tô errando, então eu vou fazer umas 15, 30 ondas hoje só daquele negócio. Eu acho que é o caminho, né? Acho que vai ser Cara, importante para essa nova geração aí, né? te falar que realmente eu acho que essa vai ser a chave, assim, da evolução, porque muitas das vezes a gente não tem a mesma oportunidade no mar de mandar um aéreo. Então, lá a gente tem a mesma oportunidade de aprimorar o movimento. Então, isso, isso além de facilitar a nossa evolução, o processo vai ser muito mais rápido também de aprendizagem e aprimorar um aéreo, uma rasgada, seja a manobra que for. Porque é igual uma pista de skate, então você, cara, toda hora você pode ir na mesma rampa e, puf, e praticar o mesmo movimento e aprimorar aquele movimento. Mesmo não sendo igual à rampa do mar, você no ar seria igual você estando no mar. Exato. A Então, partir do momento que você decolou, né? então você. Giro de Exatamente, corpo, exatamente. Muito da bom. hora. E da hora. Última pra gente acabar. Você é de você tá morando hoje em Maresias, é isso? Ubatuba, Desde. Ah, você voltou. Mas você morou só no período do só Instituto, no então, em Instituto, Maresias, é isso. isso? É. Ah, pode crer. Para terminar, quem foram suas grandes inspirações no surf, crescendo de moleque? Quem que Cara, você gosta de. Quem que você gostava daquela, sei lá, quando você era moleque, você gostava, era a sua inspiração, e hoje é a mesma? Hoje você vê o surf com olhos diferentes? Quem você gosta de ver surfando sim. hoje? Naquela época, assim, quando eu era mais novinho, né, tava começando, eu gostava de ver o show, então eu gostava muito de ver, assim, o Medina competindo, a conduta dele também como atleta, assim, sempre admirei muito, sempre me inspirei muito naquela época do Instituto. Também gostei, sempre gostava muito de ver o Filipinho por ser regular, De casa, né? de Herói local. casa. E só que ao passar do tempo eu, cara, passei a admirar muito o Julian Wilson. Ele é, para mim assim, é o número um. E eu acho que acho não, ele tem, né, assim, uma perfeição nos movimentos. Ele faz tudo muito fácil, parecer ser fácil. E ele já faz isso desde aquela época, só que aquela época eu não entendia ainda muito de surf, mas hoje que eu entendo, assim, meu treinador, a gente realmente fala, cara, ele é muito, realmente ele era e ainda é muito bom, né, nos movimentos. Então o Julian é o cara que eu realmente me inspiro, que eu busco, assim, surfar igual, ou moldar o estilo dele com o meu, Pode crer. absorver as coisas dele, né, no meu surf. Da hora. E realmente eu admiro muito o Julian, eu espero muito conhecer ele em breve. Você assiste CT? Quando o CT começa, eu fico obcecado assistindo igual maluco. Imagino que deve ter Muitos. para quem gosta tanto do Julian, essa etapa da Gold, então, deve ter sido um prazer, Cara, né? foi, Sentar no foi, sofá e assistir foi. Foi. 36 anos quebrando, né? O mais engraçado foi que a galera, pô, o Tina tá velho e tal. Eu falei, cara, ele já ganhou um QS regional onde ele Ele mora, tinha na acabado de Austrália. ganhar, né? Exato. Então, ou seja, ele ganhou no mar ruim com a molecada que tava assim, no apetite. Falei, imagina que ele não vai fazer no CT com tempo de bateria, numa onda mais aberta, com mais espaço. Então eu já tinha certeza que ele ia surfar bem, assim. Que ele ia. Não sabia, não esperava que ele ia ir tão bem quanto ele foi, né? Por ser o primeiro evento.
ele de volta, mas, cara, Grande, né? não, Exato. e aí você vê o nível realmente do quão bom ele é, né, numa bateria. Além de ser um ótimo surfista de qualidade, ele compete muito. Então ele deu aula ali de competição pra gente e foi um curso grátis, assim. E sabe que é curioso que é o segundo que fala do Julian Wilson no papo que eu publiquei aqui com o Matheus Verdi. O Matheus também falou do Julian, que ele falou do Gabriel e tal, como ele se inspira, mas ele falou que mais o Julian é o cara que eu vejo os movimentos e Ah, é? tal. Curioso isso, Matheus Verdi, Caramba, essa eu não exatamente. sabia também. Eu até tô pra soltar um negocinho no meu Instagram, vou soltar esses dias dele falando sobre esse cortezinho do Julian. O que vai o oposto da torcida brasileira, né? A torcida Ah, consome um hate aí. E assim, não só por consumir, mas uma pena, porque Julian Wilson, obviamente, muito talentoso, bom, mas no meio do caminho tinha a Brazilian Storm, né? O Julian poderia ter sido campeão mundial cara, eu acho que eles. tranquilamente aí. É, Mas, enfim, caiu numa geração aí de é, Gabriel, de Felipe, de John, por que não também? exatamente. É, duríssimo também, né? Porque se você comparar, eu lembro até quando o Julian, a WSL anunciou o retorno dele pro Challenger. Se você olhar ele e o Gabriel foram uma das grandes rivalidades, né? Por Foi. muitos e muitos anos. Ele deu trabalho, ele ganhou várias finais, o Gabriel de CT. O Gabriel também ganhou muito, enfim. Sim. Mas uma pena, porque poderia ter sido campeão mundial, né? Não, na minha opinião, assim, eu acho que eles, pela qualidade de surf dele, pela qualidade de bateria que ele já teve, que ele já fez, que ele já competiu, pô, ele merecia ganhar um título, assim. Tipo, toma, Júnior, você merece título pra você não, sabe? Coroar uma carreira, né? É, pra você não ir sem, porque, cara, na minha opinião, ele realmente é um Geral campeão fala que ele, mundial, é. Julian, é o eterno futuro campeão mundial, né? Tem alguns nomes do CT que a gente fala que, pô, É, tinham totais condições. George Smith Se fossem também. outras gerações, George Smith, exato, eu ia falar dele agora também. George Smith, que a gente tá Voltou gravando hoje, o agora. papo vai por hoje. Quem sabe George Smith pode até dormir de lycra amarela, terminar a primeira parte do CT de lycra amarela, quem É, diria? Ainda não, tá rolando ele aí já tá até no Margaret. meu fantasy. Tá no meu fantasy. E hoje ele vai competir uma bateria com o Miguel, né, brasileiro. E Exato, vamos ver como que vai ser. da hora. Dani, obrigado, velho. Obrigado Obrigado, por, Yogi. por essa uma horinha aí. Toda a sorte do mundo aí agora na etapa que começa amanhã. Para quem tá vindo depois, paciência. A gente tá gravando hoje terça, o papo vai pro ar hoje. A etapa, segunda etapa do Circuito Banco do Brasil ali, praia de Miami ali. Começa amanhã, quarta-feira, dia 21. Então, boa sorte, quebra lá, arrebenta, concentração. Estaremos aqui na torcida. E eu tenho falado com uma galera da nova geração de ficar o compromisso. Quem sabe com uma vaguinha pro Challenger de 26 aí a gente não volta, faz outro papo no fim da temporada e para Vamos ver como fazer. foi esse balanço aí. Bora. Mas é isso, obrigado demais pelo papo. Que agradeço, Bom Gui. Obrigado. demais. Boa sorte, vamos se falando. Obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade e pelo papo, né? Pô, conversar de surf é muito bom. Da hora, da hora. Valeu, mano. Aquele abraço. Valeu, Gui. Obrigadão. Um abraço.